E aí, pessoal, está no ar mais um episódio do LabPod, o podcast da LabPop Group. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Sérgio Pugliese. De vez em quando é meu amigo, de vez em quando é menos, de vez em quando é mais, mas sempre foi amigo. Mentira, brincadeira. Prazer te receber aqui. Sérgio Pugliese é uma lenda do jornalismo. E tem uma coisa importante no Sérgio que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, tá? Não tem um lugar, em lugar nenhum do planeta, que você não ache alguém que fale mal do Sérgio. Todo mundo fala mal do Sérgio porque ele é o bonachão, ele é um cara gente boa, não faz mal a ninguém. Mesmo quando ele tá puto, ele demonstra isso de outra forma, ele fala com você carinhosamente, ele cuida de você, né? E eu aprendi uma coisa com o Sérgio, uma coisa muito importante com o Sérgio. O Sérgio, ele tem uma estratégia que pode ser uma estratégia, mas pode ser, eu acho que é uma coisa dele mesmo, não é uma estratégia, desculpa. Toda vez que alguém é demitido ou toda vez que alguém tá por baixo, o Sérgio é o primeiro a aparecer. Ele tá lá. Pô, cara, vamos tomar um café, vamos comer um negócio, vamos almoçar, vamos não sei o quê. Ele tá ali perto de você, perto de todos. E aí quando o cara... O mundo gira, né? Quando o cara volta, né? O que o cara faz? Sérgio, agora eu tô contigo. Tá precisando de quê e tal? Isso é legal pra caramba, né, Sérgio? Essa é a melhor coisa. E também tem o caso de você olhar para um estagiário e falar, esse cara tem pinta de chefe. E começar a tratar bem o estagiário, que um dia ele vai ser teu chefe. Boa. E esses cabelos brancos aí, Sérgio? Isso aí não é charme, né? Eu acho que grisalho fica mais bonito, eu agora pintei de branco. Eu faço ao contrário. Não, esses cabelos brancos têm história, né, Sérgio? Muita história, né? E muita história boa, né? A parte toda dela é com jornalismo, né? Isso desde lá de Santa Teresa, né? 33 anos de Santa Teresa, que eu comecei lá no Folha de Santa Teresa. Tu era hippie, né? Era hippie. Bicho grilo. Bicho grilo. E, de repente, virou fotógrafo. Não é isso? Eu gostava de fotografia. Eu era fotógrafo desse jornal, Folha de Santa Teresa. E aí, o Ricardo Leone, que depois foi pro Globo, era fotógrafo de lá também. Trabalhei com ele. E aí a gente fazia as fotos, né? Rodava lá para Santa Teresa procurando assuntos, pautas, né? E aí fui indo, de repente, quando eu vi, eu estava no Jornal do Brasil, queria ser fotógrafo, não tinha vaga na época, só tinha vaga para redação. E aí eu fui tentando, aí um dia a Marília, que era a secretária lá Isso é uma coisa muito doida, que jamais aconteceria hoje, né? A pessoa ligar para um estagiário que foi na redação... E ela depois chegar e falou, olha, para fotógrafo não tem. Quer vir como repórter? E tanto que as 3 primeiras matérias que eu fiz no Jornal do Brasil, eu assinei e fotografei. Mas aí depois os editores lá do Globo, do JB, me chamaram para falar que não podia, porque o sindicato ia contra. É um erro, porque no crachá do fotógrafo, repórter fotográfico. Claro. Né? Não, Sérgio, você fez história, especialmente como chefe de reportagem, né? Porque você tinha uma boa relação com os repórteres, né? Você defendia os repórteres, você enxergava quem poderia fazer melhor uma matéria ou outra, né? Você olhava e falava assim, pô, essa coisa é mais investigativa, vou mandar João, vou mandar José, Maria, né? E essa foi uma fase importante, assim, no jornalismo, né? Nas redações, tanto do Jornal do Brasil quanto do Globo, né? É verdade. É porque eu sempre fui muito disciplinado, eu sempre fui muito Caxias, né? Eu não lembro de ter faltado um dia, desses 15 anos que eu fiquei em redação, de ter faltado um dia, não lembro. Sempre cheguei muito cedo e ajudava os chefes de reportagem da época, porque eu era o primeiro a chegar, e eles ficavam pedindo ajuda, faz isso, faz aquilo, faz isso. E aí, quando eu vi, eu fui substituindo um, então, muito novo, logo eu virei chefe de reportagem do JB, né? E que era uma doideira, porque o chefe de reportagem do Caderno Cidade, quando eu entrei no Caderno Cidade, eram 88 jornalistas só no Caderno Cidade. Olha o tamanho que era o Jornal do Brasil. E o chefe de reportagem do Caderno Cidade distribuía não só os carros, como fotógrafos. Eles ligavam, tem fotógrafo, tem carro. Ficava administrando isso, essas saídas, né? Não tem fotógrafo, vai sem fotógrafo. É a administração, a chatice, né? Uma chatice tremenda. E eu sou muito tranquilo, realmente. Eu sou assim. É uma coisa que é muito difícil alguma coisa me... Eu falo, não, vamos resolver. De algum jeito a gente vai resolver, né? E isso foi dando muito certo, porque passava essa tranquilidade para a equipe, às vezes a gente saía atrasado, eu falava, calma que a gente depois recupera, manda só o fotógrafo, depois vai. E aí fui indo, né? E fiquei muitos anos assim, de chefe de reportagem, subeditor.
E em praticamente todas as editorias, eu fui, quando tinha campanha política, me colocavam para coordenar, né, as eleições. Fiquei 9 anos coordenando o carnaval, em todos os jornais, no Globo, no JB, no Dia. Então, aí tu vai pegando um pouco de tudo, né? Tu roda todas as editorias. E as relações humanas também que você vai criando. Exatamente, né? As relações humanas, tanto com todo mundo. Todas as equipes, né? Com os mensageiros, os motoristas, eu aprendi muito isso, que tu ouvia os motoristas, eles tinham pautas também. Por que o motorista não pode ter uma pauta? Claro. Né? A pauta tem que vir do chefe, a portada tem que vir do cara, né? O motorista chegar para mim, pô, cara, lá no meu bairro tem não sei o quê, e a gente sempre ouvia ele. Ah, vamos fazer essa matéria lá. Você é um bom ouvidor, né, Sérgio? Eu adoro ouvir, né? Eu acho que isso é um conselho que eu dou, às vezes, quando eu vou, me chamo para palestra, em faculdades, eu falo para a pessoa ouvir mais, né? Porque se você já chega dando tua opinião, primeiro que tu não sabe quem está ali na reunião, entendeu? Aí tu já se expõe, né? Já está se expondo. Então, eu prefiro segurar, ouvir o que as pessoas falam, se aquela pessoa fala muito, se aquela ali vota em não sei quem, aquela outra vota em não sei quem, aquele outro cara é mais de direita, mais de esquerda. Aí eu me posiciono sempre de uma forma em cima do muro, quase sempre ali não é que você não tem uma opinião, mas eu não quero me indispor com ninguém, porque eu prezo muito a opinião de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem direito a ter sua opinião, entendeu? Eu não sou dono da verdade, então a gente tem que escutar. Então, com os repórteres, eu sempre tentava lidar dessa forma. Se o repórter chegava de casa já com uma pauta, falava, vai fazer a tua pauta, entendeu? E a gente ia distribuindo isso e ficava bom, porque cada um tem um perfil. Uhum. Às vezes acontecia de eu pedir para um repórter ir para o morro, fazer uma matéria de tiroteio, o cara chegava para mim e falar, pô, morro de medo, cara. Tinha alguns chefes que falavam, vai, tem que ir, pô. Quer jornal? Você quer? Tem que fazer. Vai, hoje em dia, até assédio moral, né? E aí eu falava para ele, então não vai. Chamava nessa época, eu tomava canetada na cabeça do Luiz Noronha e ficava amarradão, pô. Sinal que eu tenho alguma importância. O Luizão é isso mesmo, né? Explosivo. Agora, deixa eu te falar. Eu queria... Vou querer ouvir uma história tua que eu ouvi na época e eu quero que você me conte. Mas antes eu quero lembrar como eu te conheci. Não sei se você lembra. Claro que eu lembro. Em 1997... Eu tava de férias do jornal, tava em Paris com a minha então namorada Simone, e aí a gente tava lá curtindo isso aqui, daqui a pouco o tio dela liga pro hotel e fala assim, cara, a Lady Di morreu aqui em Paris. Isso mesmo. Aí eu falei, caralho, morreu aqui em Paris, porra, vamos fazer uma matéria pro Globo. Pô, Mara, a gente tá de férias. Não, pô, a gente tá de férias. Fiquei num debate com ela, né? Falei, que isso, cara, Lady Di morreu, vamos fazer essa matéria, vamos cobrir e tal. Conclusão, peguei o telefone, liguei pra redação. Fui no orelhão, liguei pra redação. Quem atende? Sérgio Pugliese. Oi, Sérgio. Pô, você tinha acabado de começar ali. Foi, no Globo foi. Aí, oi, Sérgio, tudo bem? Pô, quem tá falando é Mário Marques, eu tô aqui em Paris e tal, e fiquei sabendo aqui da morte da Lady Di, queria saber se vocês querem algum material. Aí você pega o telefone e fala assim, caralho, o Mário Marques tá em Paris, o Mário Marques tá em Paris. Eu, pô, não entendi nada, né? Eu falei assim, cara, por quê? Falei, pô, o Ascânio, que é o correspondente, ele tá de férias no Brasil. E a gente tá sem ninguém pra fazer nada aí. Aí eu, porra, falei, cara, isso é um sinal iluminado, né? Aí o Ali Camel chegou e falou assim, cara, você não vai perder suas férias, não. A gente vai bancar os 10 dias pra vocês aí. E você fica trabalhando, e Simone fez uma série de matérias lá, e você foi o cara que aportou isso, né, cara, pra gente. Isso acontecia muito, né, quando esses grandes casos, né, essas tragédias, ou então eventos grandes, Fórmula 1, às vezes me chamava para coordenar, né, essas equipes. Porque por conta disso, de ser um cara cuidadoso, de olhar, não, vamos mandar. Quando eu tenho um caso, quando morreu o Tom Jobim, eu estava lá no JB, né? E aí eu era chefe de reportagem do Cidade, Caderno Cidade. Aí chegou um repórter correndo, falando assim, fotógrafo, morreu, Tom Jobim morreu, fotógrafo. Aí eu dei um carro, fotógrafo, pro repórter que pediu. Tô lá. Aí 5 minutos depois chega um outro, fotógrafo, Tom Jobim, mas peraí, cara, não dá para dar 2 fotógrafos, Tom Jobim já morreu, né? O que vocês vão fazer? Ele não estava nem no Brasil. Para quê a matéria? Não, é o último cheque que ele deu numa banca
do Jardim Botânico, foi o último cheque que ele passou. Então, o jornaleiro tem lá guardado. Eu falei, e o outro? Ah, é um vizinho. Eu falei, não, então é o mesmo fotógrafo. Então, aí o Dácio Malta, na época, chegou e falou, você vai coordenar esse caderno, essa cobertura. Então, eu era muito para isso. E na Lady Di foi mais ou menos assim também. Foi um plantão, né? Era plantão. Plantão. Era um domingo, né? Era um domingo. Sábado, domingo. Sei que era a redação não estava cheia. E aí, do outro lado da redação, que as pessoas não sabem, é que é isso. A pessoa indo embora lá, aí tu chama, peraí. Volta que a Lady Di morreu. E a pessoa, pô, a princesa vai morrer logo agora, né? Agora, no meio do plantão, filha da puta. O cara não tá nem aí, né? Ele quer, mas acaba tendo que ficar. E você, eu lembro que fez, acabou indo. Eu era jovem, cheio de gás, né? Mas isso é uma outra coisa também muito bacana, que é um perfil que a gente vai prestando atenção em quem tem. Porque acontece que depois a gente fica sabendo que tinha jornalistas lá em Londres que não se apresentaram para fazer, entendeu? Paris. Em Paris, que não se apresentaram para fazer. Aí tu fala, pô, uma pessoa não estava lá de férias também? Tava, cadê? Ligamos, não achamos. Então, isso é o perfil que você ganha aumento logo em seguida. Você vai identificando, né, como é que cada um age. Não, essa pessoa se apresenta, né? É a mesma Agora, me conta aquela história, Sérgio, que eu nunca me esqueci. Que é do Ali Camel mostrando pra TV. Temos isso? Fala aí, conta essa história. Essa história, né? O pessoal gosta de contar isso, mas foi o seguinte, o Ali Camel era o cara todo poderoso do jornal, né? Dava medo, ele falava baixo e já dava medo. Era o Evandro, Carlos de Andrade antes, né? Eu estava no JB e eu já tinha Depois veio Merval e depois o Ali. Exatamente. E eu já tinha sido chamado para o Globo umas 2 vezes. Eu estava no Jornal do Brasil, que era o salário ambiente, né? Tu não ganhava tanto, mas era maravilhoso trabalhar, com a equipe maravilhosa de trabalhar, né? Os meus amigos todos no Caderno Cidade. Nessa época, quando eu fui chamado para o Globo, tinham 17, eu entrei lá com 88. Saí com 17, né, jornalistas. O Globo ainda tinha 40 jornalistas de cidade. E falar, pô, você tem que ir para o Globo, pô. Tem que ir para o Globo. Falei, eu acho que eu tenho que trabalhar no Globo mesmo, né? Aí falar, pô, mas vale câmbio. Porra, vai. Eu falei, pô. Tá fudido. Toma. E eu sempre gostei de trabalhar com gente que me cobrava, entendeu? Sempre gostei. Nunca liguei para esporro. Nunca liguei. Se fosse uma coisa, eu parava e falava, bom, a pessoa tá certa, a gente tomou um furo. Pô, eu errei aqui, pô, escrevi mal, tá aqui. E o Ali tinha essa fama, cara. Só que eu não sabia quem era o Ali. Eu nunca tinha visto uma foto dele. Eu não sabia. Eu fui pro jornal, para Rio. O César Seabra me levou. Foi a equipe toda de esporte que foi para Rio. Só que quando eu cheguei, o Ali estava de férias, parece. Estava voltando logo 4, 5 dias depois. E eu brincava, eu sempre fiz meu marketing pessoal. E eu falava para o pessoal que tinha que fazer. Eu pegava a matéria que eu fazia no dia seguinte e mostrava para o chefe lá. Pegava a minha, da Folha, do JB, do Globo, mostrava. Olha só, pô, o cara não deu isso, pô. O cara deu isso. Olha aí. Eu já te conheço. E aí, era uma brincadeira que acabava dando certo, porque o cara falava, pô, o Pugliese vai lá que ele vai resolver esse negócio. Isso ficava marcado. Ficava marcado. Eu falava para a pessoa, cara, já mostrou essa matéria? Mostra lá pro cara, pô. Não fica aí guardando só para você, né? E aí, um dia eu estava lá na redação, era um dia que tinha acontecido muita coisa, né? Era um dia quente, né? E o Ali Cama não sabia que ele tinha mania de assistir o RJTV lá na TV da cidade, do na Rio, do Globo. Aí eu tô lá, vendo como era, eu via sempre, só que o Ali voltou de férias, eu não sabia quem era ele. E aí passou uma primeira pancada, e ficava cheio, parecia... Todo mundo olhando. Todo mundo olhando, né? Que alguns estavam fazendo matéria sobre o tema, outros que estavam vendo o jornal mesmo. Aí a primeira matéria apareceu, que eu não lembro qual foi, mas eu sei que o Ali, depois que viu a matéria, ele chegou e falou assim, temos isso? Perguntou, não foi nem para mim, perguntou para uma pessoa do lado. Aí o cara falou, temos, né, pô? Eu olhei para ele, um cara todo de terno, que ele anda todo de terno com tudo fechadinho, né, aquela gravata. Falou, temos? E falei, temos? Claro, pô. Isso aí foi um primeiro a chegar, sei o quê. Aí na segunda, eram só matérias boas, né? Aí ele chegou e falou assim, temos isso era uma verdade, foi um carro que caiu no mangue, que ia ser a nossa abertura, só que a gente criou um fato ali, pesquisamos quantos carros já tinham caído no mangue, descobrimos personagens, descobrimos isso, descobrimos aquilo. Falei, não, temos isso? Falei, não, é só a nossa abertura de amanhã, pô, eles não estão dando só isso, nós vamos dar. Aí ele ficou olhando assim, né? Aí na terceira que ele perguntou,
temos isso. Eu falei assim para ele, pô, meu amigo, peraí, pô, eu sou uma muralha. Eu falei para ele que era uma muralha. Eu falei, eu sou uma muralha, aqui não passa nada. Eu não saí do JB para tomar furo aqui no Globo. Aí todo mundo ficou meio congelado, falou, esse cara tá maluco, né? O que ele tá falando? Aí ele olhou assim e falou, a muralha? Eu falei, pô. Aí saiu o Ronaldo Braga, tava na minha frente assim, e falou, pô, cara, sabe que esse cara... Ele falou assim, um Alicâmel. Aí na hora me deu uma congelada, mas eu falei assim, pô, mas não falei nada demais, né? Aí ele chegou no dia seguinte, eu tô sentado na minha mesa, vem um Alicâmel chegando, aí ele comprou um Kinder Ovo, sei lá, e tinha um bonequinho de ferro, um escudo que eu guardo até hoje. Aí ele era como se fosse uma muralha. Aí ele chegou, botou na minha mesa, falou assim, ó, muralha. Aí fiquei uma relação saudável com o Alicâmel, né? Depois que eu saí do jornal, ele me pediu para que fizesse assessoria para os 2 lançamentos de livro que ele fez. E aí, esse é um cara difícil, um cara que cobra muito. Eu acho que o Alicâmel foi o último, a última muralha entre o jornalismo de verdade e o pessoal que está lá. Essa é a minha opinião, não é a tua. Não, eu acho... Depois que ele saiu, ficou tudo muito ruim, muito abaixo da média. Eu acho que tem uma curadoria, né? Que a gente estava falando com o Luciano Viana. Eu acho que isso falta muito mesmo, né? Porque eu acho que o Ali, ele é uma pessoa muito culta, né? O assunto que você levar com ele vai desenvolver, sim, entendeu? Eu acho que isso falta muito hoje no jornalismo. E um cara muito sóbrio, né? Muito sóbrio. Eu tomei um esporro do Ali com ele falando baixo, né? Que é pior do que o esporro, né? É o Joaquim Ferreira dos Santos, né? Eu nunca trabalhei com o Joaquim. O Joaquim é aquele esporro que ele te dá, né? Que o cara sai sem pai nem mãe, mas ele dá, ele não quer saber. Eu lembro uma vez que a Marina Lima tinha passado por uma fase de depressão. E ela estava lançando o disco ao vivo. Cara, eu fui ouvir o disco e ela não conseguia cantar. A voz dela até hoje, eu acho, de certa forma. A voz dela pula, como se fosse uma agulha que pula no disco, sabe? A voz dela... acabou a voz dela, né? E aí, cara, ela não consertou isso no disco ao vivo. O disco ao vivo, ele te dá a opção de você consertar, fazer vários takes, ou enfim, consertar mesmo. Ela não consertou, deixou de estar muito ruim. E eu destruí o disco. Escrevi, detonando demais. E aí eu tô lá sentado na redação e tô vendo o Alicâmel indo lá no Luiz Noronha, né? Vocês não têm humanidade? Vocês não sabem que a Marina está passando por uma fase de depressão e eu tô vendo o Luizão olhando para mim, né? Com aquela cara dele, né? Que tu já conhece, né? Que dá medo, né? Dá medo, o Luizão botou todo mundo para chorar, né? Já fez. Todo mundo chorou. E aí ele, vocês não têm humanidade, a pessoa saindo em depressão e tal, não sei o quê. Aí quando o Alicâmel saiu, passou por mim, né? Que o Luiz Noronha falou. Foi o Mário Marques que fez. Aí ele passou assim por mim, olhando assim pra mim, né? Tipo, ele não se dirigiu a mim. Aí o Luiz Noronha, tá vendo, garotão? Tá vendo? Tu faz? Não sei o que lá. Aí eu falei, pô, mas não tem voz. Porra! Não sei o que, aquele jeito dele, né? Aí o Alicâmel mandou fazer uma capa com ela, uma reportagem com ela pra driblar isso. Então ainda tinha essa questão, uma preocupação, né? Enfim. Eu gostava de trabalhar com ele porque eu sabia que as direções que ele tomava eram direções certas, né? E, cara, eu acho que isso é uma conversa que eu estava tendo até com o Luciano Viana. Acho que o mundo ele foi se aculturando de uma forma, Sérgio, que tudo ficou muito... Cada vez mais as coisas estão mais medíocres. O jornalismo, a música, o cinema, o teatro, as redes sociais, tudo foi ficando pior, né, cara? Tá muito raso tudo, né? Tudo muito raso, né? Você vê que o jornalismo de hoje, o que é o jornalismo de hoje? É fofoca, né? Porra, você tem um cara como o Léo Dias, eu não tô querendo nem fazer julgamento do Léo Dias, mas o jornalismo de fofoca, né? Que não deixa de ser um jornalismo, mas não deveria ser a coisa principal do jornalismo, você concorda? Né? A gente tem aí... e o que aconteceu com o jornalismo? Estou dando minha opinião, eu sei que... Não, acho... O que está acontecendo com o jornalismo? O jornalismo ficou tão preguiçoso que você vê, por exemplo, uma menina como a Daniela Lima lá no Globo News, a minha fonte, como se aquilo fosse uma coisa tão importante, que é simplesmente ter acesso ao cara do STF que praticamente passa para ela o que ele quer que saia.
Isso não é uma coisa, isso não é um furo. Isso é uma jornalismo de preguiça. Furo é o que vocês davam, nós, dávamos buscando fontes externas, fontes extraoficiais, fontes de verdade, não assim, uma fonte minha que você não sabe quem é, possivelmente é oficial, né? Mas eram fontes de fora. Eu lembro quando o Tim Maia estava internado, porra, ninguém falou assim, Mário, você que vai ficar lá na porta do hospital, acompanhando lá a internação do Tim Maia. Eu fui para lá, para a porta do Tim Maia. O que eu fiz? Fiquei fazendo amizade com as enfermeiras. Entendeu? Claro. Oi, tudo bem? Oi, não sei o quê. Fui anotando o nome das enfermeiras, anotando o telefone das enfermeiras, fiquei fazendo... Até o ponto que um médico lá de dentro, do hospital, lá em Niterói, me ligou, falou assim, cara, o Tim Maia teve uma piora, ele vai morrer. E aí, cara, eu tive que confirmar com todas as enfermeiras. Esse médico existe? Ele trabalha, ele tá atuando no caso do Tim Maia. Aí várias confirmações. Eu falei, cara, cheguei lá pro Luiz Noronha e falei, cara, o cara bancou que ele vai morrer, que ele tá mal. Com isso. Caralho, mas tu já checou? Chequei, pô. Com várias enfermeiras que eu fiz relacionamento lá. Bancou, foi o único jornal que bancou que ele tava mal, que ia morrer. 2 dias depois ele morreu. Então, isso era jornalismo, entendeu, Sérgio? Não é isso que ninguém fala que a minha fonte do STF, a minha fonte do governo, a minha fonte do... Isso não é jornalismo, isso não é furo pra mim. Isso aí é relacionamento e relacionamento feio, né? Você fica à mercê do poder, né? Mas como é que você vê, Sérgio, falando sobre isso, como é que você vê, diante desse quadro de jornalismo, como é que você vê o futuro do jornalismo? Eu nunca fui muito de ficar, né, me lamentando das mudanças do jornalismo, né? Porque sempre, quando tem uma novidade, eu sempre fui, por ser muito curioso, de querer entender que novidade era aquela. Mesmo quando eu estava no JB, começou a internet, né? A internet, as pessoas, caraca, vão perder emprego, tem muita coisa aqui que já pesquisa, principalmente, né? A pesquisa já está aqui, tu põe, aparece o nome, aí a pesquisa realmente foi diminuindo, né? Foi perdendo sua importância, que você tinha que sair da redação, ia ter até lá uma sala para procurar, ficar procurando coisas, jornais antigos ali, tu botava e, pô, já estava ali tudo na internet. Aí depois a máquina, né, que eu falava para os fotógrafos, cara, não fica reclamando, máquina digital. Ah, não, nunca vou ter só a minha. Falava, cara, muda logo, você não vai perder mercado. E vejo, até hoje eu vejo fotógrafos ainda que se negam a... E aí não tem mercado, entendeu? Sim. Então, aí eu logo depois também fui para a agência de comunicação, né, eu fui um dos primeiros, assim... que eu estava bem em redação, para sair, assim, falar, pô, tanto que o Ali me chamou lá querendo entender o que as agências estão chamando tanta gente. Foi numa época que as agências estavam chamando muita gente e... Salários melhores, né? Mais oportunidades. Eu fui para ser sócio na época, para mim foi ótimo, e eu falei, cara, eu queria ver esse outro lado, né, do balcão da comunicação, né, da comunicação, entender como é que aquelas informações chegavam no jornal, né? O Ali, a gente até brincou um dia que ele falou, o que é a assessoria aqui? Aí eu abri assim, falei, sei lá, Ali, qualquer coisa, né? Aí eu abri assim um segundo caderno, estava toda a programação de cinema, teatro, aquelas coisas. Eu falei assim, tudo isso aqui, tu acha que o repórter aqui fica ligando para uma por uma, alguém já manda isso para cá, né? Eu falei, mas nesse caso é com serviço, sei que. Aí a gente começou a meio falar sobre essa comunicação. E eu fui para lá. E nas agências, eu tratando com jornalistas, né, eu comecei a ver o surgimento, assim, que na agência lá, por exemplo, atendeu muito tempo Fashion Rio, né? Desde a primeira edição do Fashion Rio. E numa das edições, que antes eram as principais pessoas de moda, Iesa Rodrigues, né? Davam elas ficavam espaço. Sempre na primeira fila, né? Sim. E aí... Nas outras edições, começaram a botar as blogueiras já, né? Eram blogueiros. E elas começaram a passar para a fila de trás, né? E aí eu falava, pô, mas elas reclamavam. Falavam assim, pô, cara, mas como é que pode a gente perder espaço para essas blogueiras que não sei o quê, não sei o quê? Algumas, as da época, eu acho que poucas pensaram e falaram assim, mas por que eu não vou ser uma blogueira também? Né? Se eu como crítica, né? Não sou, hoje, por exemplo, não é mais blogueira, mas somos influenciadores. Eu, particularmente, acho que eles vão ter data de validade. Eles não vão conseguir ir muito além.
Por quê? Porque as pessoas vão selecionar um pouco mais, entendeu? O que elas querem ler, o que elas querem ver. Eu ainda tenho esperança nisso, que muitos jornalistas vão abrir seus próprios canais, como já vem acontecendo. Jornalista tal abriu, mas aquele cara é mais de direita, esse cara é de direita. Pô, quem quiser consumir notícia de direita já sabe que ali as informações estão chegando. Outro de esquerda, outro disso, outro de... Então, quer dizer, eu acho que o jornalismo, eu acho que ele perdeu muito tempo reclamando dessas mudanças, entendeu? Hoje, realmente, você vê uma influenciadora zero de conteúdo, e uma empresa, uma agência como uma L'Oréal, que eu acho que fez isso, ela tirou todas, elas não anunciam mais em mídias tradicionais, não anunciam em revista, não anunciam em TV, não anunciam em rádio, põe uma influenciadora que mostra o produto e o produto acaba no mercado, acaba na... Então, quer dizer, essa pessoa ela tem uma força ali, entendeu? Eu acho que é tudo uma questão de você entender de que forma ela pode ser útil, de que forma aquilo ali pode acrescentar você como um consumidor, né? Fala assim, pô, aquela pessoa é bacana. Mas eu acho que o jornalismo ele foi perdendo, eu acho que o mais grave disso, ele foi perdendo esse conteúdo, os profissionais que se aprofundavam mais nos temas, sabe? Pessoas que... Iam mais fundo naquele assunto e que você parava para conversar e você tinha ali, tu via que tinha uma troca bacana de um Ali Câmara, que a gente está falando, que é um jornalista polêmico, entre aspas, porque muita gente acha que, não, mas o Ali Câmara era mais malvado do que... Eu acho que essa coisa de você, do São Tomé a ver para crer, quando o cara falava assim para mim, vai lá, o cara morreu, vai lá, pega o carro e vai lá checar isso, se morreu. Entendeu? Essa coisa de te forçar sair para a rua... Uma preguiça, isso aí já tem 20 anos que tem muita gente que só faz entrevista por e-mail. Né? Não, por e-mail, e agora ainda mais com inteligência artificial, que aí vai ficar mais ainda preguiçoso, né? Isso tudo eu estou dizendo, eu gosto, eu acho que todas essas ferramentas vieram para nos ajudar. Agora, o cara preguiçoso vai ficar mais preguiçoso ainda, entendeu? Porque... Não vai nem sair da cama. Ele não vai sair da cama. Eu acho que o fato de você sair, entendeu? Você ir conferir, você ir lá. O Domingos Peixoto, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, né? Que ele chegava no Rio, ele chegava na redação, um fotógrafo, premiadíssimo. Ele falava para mim, pô, Pugliese, eu chego na redação, eu venho de ônibus da Zona Norte. Eu vejo muito mais coisa que os outros, né? Que vem de metrô, que vem de carro, e a cidade, eu vejo a cidade, eu conheço mais a cidade, eu tenho mais pautas para te oferecer. Isso é a maior verdade do mundo. Se você circular, se você andar, entendeu? Se você ficar preso num lugar apurando só dali, isso não existe. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Um fica apurando e o outro vai lá conferir, depois junta as duas informações e faz. Agora me diz uma coisa, você tem vontade de voltar para a redação? Nenhuma. Mas nenhuma nostalgiazinha? Nenhuma, zero. Eu gosto de fazer, eu tenho vontade, uma vontade muito grande mesmo. Eu tenho hoje continuo em agências, né, fazendo essa coisa de muita administração de crise, contato com clientes, pensando pautas para eles, o que chamam de, hoje, até engraçado isso, nas agências, tu chega e fala assim, não, aqui é o storytelling. Aí tu vai entender o que é o storytelling, é pauta, né? Você descobrir pauta é uma coisa que a gente fez a vida toda, né? Então eu faço muito isso, de tentar descobrir uma pauta com clientes que não sabem onde é que está a notícia dentro da própria empresa, né? E a gente vai lá, fuxica, faz uma entrevistão, fala isso aqui é legal, isso aqui não sei o quê. Aí hoje eu montei um canal de futebol, que não é de Museu futebol. Da Pelada. É o Museu da Pelada, que não é futebol, mas é resenha e é história do futebol, patrimônio, nostalgia, onde é que estão os jogadores. Eu acho que esse tipo de produto, que eu acho que vai ter um crescimento bacana. Uhum. Assim, eu penso em fazer um canal desse, como o Museu da Pelada, mas com histórias. História da cidade, história do Rio, personagens, curiosidades, sabe? Coisas que você... um levante, assim, de coisas bacanas da cidade, que eu só vejo muita coisa negativa, né?
quando você vê a TV, porque o que é isso? É o que te dá audiência, né? Uma notícia boa é muito difícil dar audiência. Mas a cidade também, ela também tem gerado muita notícia ruim, né? Muita notícia ruim, mas eu acho que, por exemplo, agora eu vim para cá, eu botei aqui no meu Instagram, o Uber que veio me pegar era totalmente adesivado, como se fosse o carro do Ayrton Senna, do Marlboro. Né? Todo o carro dele, todo. Aí quando eu entrei, o carro dele por dentro falou, agora vou botar o teto preto, falta isso. Falei, pô, só falta você dirigir de capacete. Ele falou, mas ainda vou botar. Então, esses personagens, eu acho isso muito bacana, entendeu? Esses personagens da cidade. Vamos fazer uns rankings aqui, rápidos. Quem foi o melhor jornalista com o qual você trabalhou? Cara, olha, Joaquim Ferreira dos Santos, adorei, porque é um cara... Luiz Fernando Gomes, editor, né? Esse eu não conheço. O Luiz Fernando Gomes foi o editor lá de Cidade, que a gente falava muito sobre isso, de salvar algumas matérias. Eu salvei muita matéria para ele. Ele fala, pô, perdemos isso, Sérgio, vai lá. Eu corria, aí tentava fazer reconstituição da história, entrevistava, chegava e falava, a matéria está salva, está aqui. É um cara que me ensinou muito a isso, que não tinha pauta perdida. Ele falou, pô... mas já passou. Não, vai lá e vê, pergunta para as pessoas como é que foi aquele caso. E aí eu conseguia, né, fazer uma crônica quase, né, ao invés de uma matéria. Fazia muito, e eu aprendi que isso era muito legal, de você não existe matéria perdida, entendeu? Vai lá, entrevista que você vai. O Jorge Antônio Barros, que é até hoje aí, né, que é um cara premiado, ganhou o prêmio ESSO, foi na Rocinha. O César Seabra mesmo, que foi que me levou para o Globo. O senhor editor, né, também, que você pega... Eu gosto do editor que pega assim, morreu um cara que caiu no mangue. Morreu. Pô, mas toda semana alguém morre no mangue. E ele era um cara de esporte, virou editor de cidade, né? Depois foi para Nacional. Isso é legal também, entendeu? Essa coisa de você... E depois foi para Nova York, né? Foi, agora está lá no Sul, né, na RBS, né? Não sei. Você pega um cara, morreu o cara no mangue. Pô, mas todo dia morre alguém ali, pô, isso aí não é matéria. Aí ele pegou, não, quantas pessoas morreram no mangue? Transformam nada em uma matéria. Joaquim Ferreira dos Santos era espetacular nisso. Ele pegava uma notinha que ele via em algum lugar, é a nossa capa de amanhã. Aí o jornalista fala, meu Deus, como é que eu vou transformar isso numa capa, né? E aí te força a pensar, entendeu? O que eu acho que essas facilidades da tecnologia, elas te deixam preguiçoso mesmo. Sim. Quando você mesmo que tem que pegar um telefone, ligar, correr atrás. Isso... Antigamente, se você tirasse uma foto no começo dos anos 90 ali, de uma redação, você ia ver 50 jornalistas no telefone, apurando. Hoje, se você for numa redação tirar uma foto, você vai ver todo mundo na frente do computador. Não existe mais telefone, né? Agora deixa... Globo ou Jornal do Brasil? Hoje? Não. É um ranking. Você trabalhou no Globo, trabalhou no Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Dia ou extra? Dia ou extra? Dia. Um lead criativo ou um lead informativo? Eu sempre fui muito brincalhão, trocadilho. Descritivo. Eu nunca passei esse meu lado bem-humorado para os textos, né? Eu sempre gosto de um texto bem escrito. Pode ter um lead criativo. Uma combinação das duas, talvez. Não, acho que tem que ser a combinação das duas. Um texto sempre engraçadinho, tudo me irrita um pouco, entendeu? Da pessoa querer ser engraçadinha. Agora, eu prefiro aquele texto que eu vou sair dali informado, com clareza, entendeu? Eu não gosto de me forçar a pensar, pô, mas será que não entendi isso aqui? Eu gosto de um texto mais, pegou, leu, entendeu? Depois, se você botar umas firulinhas ali no meio, até põe. Mas eu prefiro... Isso eu estou falando principalmente para a área de cidade, que foi a que eu mais trabalhei. Agora, Olivetti ou computador? Computador. Eu acho que a tecnologia... Você chegou a trabalhar com Olivetti? Trabalhei. Eu entrei, era máquina de escrever com carbono. Cara, eu acho que a tecnologia, eu adoro, acho que tem que ter cada vez mais. Mas as pessoas só têm que ter cuidados, né, assim, de não mergulhar naquilo, né, de essa história do teatro, né, das peças, as próprias peças, né, as novelas, tudo tinha um conteúdo melhor, né? Isso não é saudosismo nenhum, né? Eu fico pensando assim, cara, como é que pode a música, por exemplo, né, ter tido Tropicália, Bossa Nova, o samba, né? Vários grupos, aquela
área toda de pagode, movimentos musicais surgindo, as letras, né? Tu vê letras assim do Belchior, né? Do Gonzaguinha. Tu pega aquelas letras e fala assim, cara, eu não vejo mais alguém parar para fazer uma letra hoje que te pegue assim e fale assim, meu Deus. Que o mundo se mediocrizou, né? O mundo se mediocrizou, entendeu? O TikTok, essas coisas todas assim, essa rapidez, isso eu não me deixo levar por isso. Agora, eu não critico isso porque a gente vive disso, os nossos clientes querem isso, nas agências eles querem isso, eles querem audiência. Agora, o Globo ainda sai no papel. Na sua visão, quanto tempo mais o Globo vai se aguentar no papel? Eu acho que... Eu fico vendo muito das editoras, né, que falavam que os livros iam acabar. E tem saído matérias aí. Eu tenho uma editora também, que a gente lança livros tradicionais e o selo Museu da Pelada. Eu vejo nas livrarias uma mexida assim para melhor, de que os livros estão aí, estão sendo lançados cada vez mais, não vão acabar. Pelo contrário, tem gente ampliando. Da mesma forma, conheço amigos, Bernardo Vilhena, eu sou primo do Bernardo Vilhena, vai lançar um disco, vai lançar em LP, várias pessoas lançando em LP também. Eu acho que o jornal, eu ainda arrisco dizer que alguns podem até voltar no papel, em formatos diferentes. O Jornal dos Esportes está voltando em formato só em dia de jogo, né, ao redor do campo, eles entregam mais coisas, porque eles acham que só no celular, pessoas às vezes não vê, e o Jornal do Esporte tem dado certo, né? Eu conheço a pessoa que comprou a marca, é o Pedro, né, Scaverini. Eu acho que ainda pode ser que tenha uma reviravolta nesse sentido, alguns passos atrás. Alguns conceitos equivocados foram criados, né, e depois corrigidos, né? Quando surgiu a internet, o que aconteceu? Vamos pegar essa molecada da internet, vamos botar no jornal para o texto ficar mais jovem, para ter mais pegada de internet no papel. Foi uma loucura isso. E pegou a galera veterana e tacou na internet para tornar a internet mais preparada, com textos melhores e tal. E fizeram confusão. Aí depois, mais tarde, nos anos 2000, foi pior. Falaram assim, cara, o jornalismo de papel, o futuro dele é ser analítico. Quando, na verdade, não era nada disso. O jornalismo de papel deveria ser mais apuração, com mais investigação, porque a internet virou uma coisa imediatista, né? Um texto de 1 parágrafo, de 2 parágrafos. Então, assim, os conceitos, o jornalismo foi se perdendo dentro dos próprios conceitos errados, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com a indústria fonográfica, que no começo da internet, a indústria fonográfica queria brigar com a internet. Não pode ter streaming, não pode ter isso, não pode ter pirata, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ficou aí uns 5 anos tomando, né, na pior fase da indústria fonográfica. Então, a internet, ela meio que deu vários dribles aí. Por exemplo, agora que a gente está no podcast, né? O podcast é diferente do podcast para o rádio tradicional, né? No estúdio de rádio, que você está lá falando, o cara está te ouvindo lá ao vivo, né? E é uma coisa... É muito... são formatos diferentes, já não é mais o podcast, é o videocast. O que dá certo, entendeu? Eu acho que o que dá certo, pelo menos no meu ponto de vista, para o cliente, que eu estou falando como agência, como jornalista, mas que ficou dos dois lados, se o cara perguntar para mim, o que é melhor? Eu dar uma entrevista para o cara que vai aparecer no impresso ou ir no podcast? Não, vai no podcast. Tá maluco, né? Porque tu vê a grossura dos jornais, né? Tu vê pelos anunciantes, né? Que antigamente... Até pelo entrevistador também. Até pelo entrevistador. Agora, o que eu acho muito injusto, né? Que eu acho que você foi crítico musical, né? A gente trabalhou numa época que tinha crítica de gastronomia, crítica de teatro. Quando a Bárbara Leodora chegava na fila da frente, as pessoas tremiam. Sim. O ator até... E quando saiu uma crítica dela detonando uma peça, o ator, para ele, era o... E acabava com a peça, né? A peça não ia mais ninguém. Uma de gastronomia, fechava um restaurante, já aconteceu algumas coisas. E show também, né? Agora, eu acho que a grande diferença é essa. Hoje, quem fecha um restaurante é um influenciador que não sabe nada. Ele não sabe nada. Fui maltratado no restaurante. Pá! Faz um vídeo dali, o cara fecha. Fui numa peça, fui tratado. A peça perde público. Então, eu acho que essa diferença é cruel, porque quem fazia o crítico, você falando de música, você estudou, você sabe o que você está falando.
Você tem conteúdo, você tem bagagem, você falar que a Marina estava com a voz ruim, cara, isso é teu papel, você é um crítico, você não tá, aquilo é uma caridade, você não está fazendo eu sou crítico, meu ponto de vista é esse. Agora, chegar uma pessoa que não entende nada do assunto, né, e põe lá porque ela tem uma força nas redes sociais, isso para mim é criminoso. Eu acho isso é uma distorção do mundo da comunicação hoje. Totalmente. Por isso que eu acho que as pessoas que estão criando seus canais, eu tenho visto vários jornalistas criando, né, o Pedro Doria, né, criou o Canal Meio, já está com não sei quantas pessoas. Se você vai falar, pô, mas o canal dele, cara, isso aí é o canal, ele montou o canal dele, ele sabe o público que ele está querendo pegar, está fazendo sucesso, eu acho que as pessoas vão escolhendo os caminhos que elas vão querer, entendeu? Nessa misturada, para a pessoa se sentir mais segura, ela vai falar, não, aquilo ali eu vou assinar. Eu quero aquilo, eu gosto daquilo. Porque senão, cara, você fica no meio aí, outro dia, sem brincadeira, olha que eu estou experiente. Pô, eu vi um vídeo do Cláudio Castro, era mentira, ele falando que inteligência artificial, ele falando que, olha, falo para as pessoas ficarem em casa, porque vai chover muito, não sei o quê. Cara, era perfeito, perfeito. Falei, estava em casa, falei, olha, parece que vai chover. Cara, aí, à noite ele estava desmentindo aqui. Era mentira. Era mentira. Yeah. Aí eu voltei lá depois para ver, né, cara? Aí eu fui pegar o detalhe e falei, é mesmo, tu pega ali uma coisa ou outra, né? Então, quer dizer, fake news, esse tipo de coisa, é muito nocivo e todo mundo sabe, mas isso é crime. Eu acho que o que está acontecendo agora com a rapidez são jornalistas escrevendo um monte de bobagem, de informação, erro de informação, por conta da rapidez, e que fica por isso mesmo. Entendeu? Não tem desmentido, não tem isso, tem nada, não tem aquilo. Passa para a próxima. Passa para a próxima. É por isso que a gente faz assessoria, os caras ligam, pô, você saiu errado aquilo lá, cara. Aí tu fala, porra, liga para lá, a pessoa às vezes não segura isso aí. Deixa para lá. Já deu, né? Como se aquilo não fosse nada, como se fosse importante, né? Entendeu? Eu acho que a rapidez da informação ela é tão grave quanto uma fake news, entendeu? A pessoa dá uma notícia errada por falha de apuração e a pessoa não querer desmentir aquilo. Sim. Isso, para mim, é vergonhinha. Vergonha de, não. Eu não errei. Você que errou. E eu sou um cara chato com isso, né? Outro dia eu estava assistindo o Sport TV, né? Isso aí não tem problema falar, porque aconteceu mesmo. E aí falaram na bancada lá, não sei quem, falando de alguns jogadores do Botafogo, falaram, e o saudoso Afonsinho? Eu falei, pô, Afonsinho tá vivo, né? Aí eu mandei para lá uma mensagem, falei, pô, cara, pra produção, Afonsinho tá vivo. Aí liguei para Afonsinho, falei, pô, Afonsinho, faz um vídeo aí, pô. Pô, vocês me mataram, não sei o quê. Aí o Afonsinho fez o vídeo e botaram lá, ele falando, entendeu? Claro que acontece, mas pelo menos agora, com a inteligência artificial, esses erros vão acontecer menos, eu acho. Tomara, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Sérgio. Você é um cara que é um jornalista de redação, que ganhou experiência em agência de comunicação, né? E eu gostaria de deixar registrado aqui, tá? Se acontecer, que fique registrado nos anais. Quando vai surgir, além das agências que você toca aí, se você quiser falar, você pode falar, a Pugliese PR. Aqui, ó. Tá aqui. Quando é que vai surgir a Pugliese PR? Pugliese PR pode ser agora, né? Depois que você deu essa ideia, já estamos analisando isso. Estão analisando. Não, isso é legal, sabe, né? Que a última dica que eu te dei... Foi boa. 12 anos atrás... Tu lembra, né? Foi boa, né? Que era... Ela fala, cara, para com essa parada de assessoria de imprensa. Abre a agência e vai trabalhar com marketing. Não, mas isso aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Mas eu quero saber da Pugliese PR. Não adianta enrolar, não. Fala aí. Não, Pugliese PR... Por que é Pugliese PR? Porque você... Ninguém fala o nome de agência. Todo mundo fala o teu nome. Eu conheço Pugliese. Pugliese é um cara bom. Pugliese, todo mundo te conhece, todo mundo gosta de você. Então, tem ali uma usina de talento e de crédito, de credibilidade, reputação represada, né? Que aí você sempre fez isso. Isso é uma coisa que, pô, aplaudo você. Você, porra, ajuda os amigos. Pô, fala com o Claudinho, fala com o Franz, que ele é um cara bom. Fala com o Fábio Gideão, que ele é o melhor nessa... Você vende os amigos, né? E você, engraçado, às vezes você vende mais os amigos do que você mesmo. Mas isso aí isso é curioso mesmo, porque as pessoas me procuram, às vezes, querendo fazer muito... Eu fiz muito gerenciamento de crise, isso eu faço ainda, mas cuidar da imagem das pessoas, né? Regina Casé, fiz 6 anos, 7 anos.
Fizemos também, né? Regina Casé foi a segunda cliente da Lab Pop. Ah, então. Lembro? Você que trouxe. Rodrigo Santoro. E aí eu fui criando essa coisa, porque tem que ter uma paciência, tem que ter isso, mas até hoje é uma coisa que realmente eu não faço tanto mais isso, mas esse cuidado, né? A menina que foi lá uma estagiária, uma menina foi fazer uma entrevista lá comigo uma vez, veio do Sul, uma garota bacana pra caramba, entrevista ótima com ela, quase levamos pra agência, mas aí a Globo chamou, né? E ela me mandou um zap falando, poxa, muito obrigado, adorei, mas vou começar aqui na Globo. Aí eu vi a foto do zap dela, ela era com um copo de cerveja, né? Eu mandei para ela, né? Falei assim, olha, se fosse você, mudava essa sua foto, né? As pessoas, às vezes, ficam com cheio de dedos para falar algumas coisas. Eu não tenho isso, porque já é uma coisa que eu faço. Faz parte do posicionamento, né? Eu lembro que você chegou uma vez lá na Lab Pop, e aí lá na minha sala tinha uma foto na parede inteira, várias fotos com vários políticos, né? E tinha alguns políticos que você não gostava. Aí tu chegou e falou assim, Mário, tira esse negócio aí. Isso não tá legal, não. Não, mas eu acho legal. Aí eu Faz parte do trabalho, né? Eu faço muito isso hoje, né? Aí eu cheguei para ela, tirei, ela falou, por quê, né? Eu falei, porque você vai para uma emissora, e aí você vai uma jornalista, depois você pode ser parada numa lei seca, ou vai fazer matéria sobre lei seca, e aí tá você segurando um copo. A tua imagem, né? Eu acho que é legal você ter esses cuidados, entendeu? E hoje é muito difícil falar isso para essa garotada. Eu falo muito isso. Outro dia eu fui no Flamengo falar... Não, mas peraí, mas para de enrolar. Você tá me enrolando. Não, eu tô falando... Vai ter Pugliese PR ou não vai ter? Não, vamos estudar esse caso. Não, eu acho legal, não acho ruim a ideia, não. Mas eu acho meio arrogante, né? Assim, ter o teu nome. Eu não gosto muito do nome. Acho meio... Cara, Mas... a arrogância, ela acontece quando você não tem nome para destacar seu nome. Não, eu entendo o que você tá falando. Tipo assim, às vezes você vê um cara que bota o nome dele numa empresa e fala assim, cara, quem é essa pessoa? Qual a reputação que ela tem? Qual a credibilidade dessa pessoa, né? Pra botar o próprio nome no... E não é o seu caso. Você às vezes fica com essa chaticezinha, né? esse mimimi aí, porque você é humildezinho, né? Quando, na verdade, assim, é a marca mais importante da tua carreira, é o seu nome. Então... Isso é um fato para se orgulhar, né? Porque o nome, né? O nome é tudo, né? Eu falo muito isso para as pessoas que eu faço administração de crise, quando a pessoa fala alguma coisa, que eu sinto que... Quando a gente pega uma administração de crise, a gente apura tudo que o cara... É como se fosse uma redação. Sim. Põe uma equipe para apurar o que o cara está falando. Um advogado querendo saber... E na agência foi a primeira... Nunca ninguém tinha feito isso. A pessoa tem que assinar um contrato, se mentir, paga uma multa, né? Que eu falo para o cliente, olha, eu não vou melhorar a tua imagem para piorar a minha, né? Sim. Eu acho que isso aí é tudo, o teu nome, né? Tem umas coisas também que algumas decisões que você tomou ao longo desses anos todos que eu acho bacanas também, que talvez nem eu tomasse. Que tipo assim, cara, essa pessoa eu não vou atender, não. Eu falo assim, Mário, quer atender aquela pessoa? Eu não vou atender, não. Várias vezes. Não, faço muito isso. Eu acho que isso cara, aí... não quero me envolver com isso, não. E não é só, assim, uma questão de tamanho. Não, só pego se for... Não, é uma questão de perfil mesmo. Se você olhar... E às vezes você acha que tem coisas que dá jeito, tem pessoas que querem melhorar a imagem, já passaram por situações difíceis e agora querem voltar ao mercado. Eu adoro esse tipo de coisa. Porque se a pessoa fez, cumpriu, pagou, quer voltar ao mercado, qual é o problema, né? E aí eu não tenho esse preconceito, não. Tanto que, se você for olhar todas as pessoas que eu já atendi, as pessoas falam, caramba, sabe? E aí a pessoa hoje vê e fala assim, não, mas qual o problema disso, né? Por isso que eu acho que você passar a sua imagem, né? Você aceitar, você tem que estar realmente disposta a vender aquela história daquela pessoa, que às vezes é uma história controversa, entendeu? Você fala, não, vamos pegar lá do início, vamos pegar... E quando dá resultado, é maravilhoso, cara. Agora, Sérgio, quando você volta? Pra onde? Pra cá, pô. Nunca saí daqui. Essa história, né? não pode acabar aqui. Quando você volta? Não, Quando eu posso esperar você? Nunca saí daqui.
Não, a gente sabe a nossa relação, né? Não tem... É isso que você falou, às vezes está mais distante, às vezes está mais... Mas agora tem tudo para deslanchar. Fiquei feliz de você ter vindo, né? Tudo que a gente conversou aqui, a gente já conversou informalmente a maioria das coisas, né? E reitero aqui pessoalmente para ti, publicamente, minha admiração, não só pelo profissional que você tem sido ao longo desses anos todos, mas também pela pessoa que você é, um cara que sempre foi justo, sempre foi amigo, sempre foi amoroso, né? Sempre foi generoso, né? Então, fico feliz que você está aqui e espero que você volte. Vamos voltar. Eu só quero que na edição aí, não sei com a forma que vocês vão voltar cronologicamente, eu não sei se eu vou... Minha matéria vem depois da do Luciano Viana. Aí tem que ter cuidado, porque ele vai botar a audiência ali em cima e eu vou despencar. Boa. É isso, gente. Essa conversa com o Sérgio Pugliese aqui no Lab Pod. Até a próxima.